Então vamos lá, moçada. Em relação à abertura dele, o que que a gente pode esperar? Vamos lá. Abertura, né? Tivemos aqui alguns movimentos anteriores aqui, correção, tentativa de rompimento, falhou, né? Bem claro, né? Então tínhamos esse topo, né? Que era o que estava servindo de resistência para esses dois topinhos anteriores. E neste movimento a gente teve uma negação, voltamos para dentro do movimento. Seria o quê? Esse rompimento, tá? Então, claramente, a gente já pode pensar em venda, sim, a partir de um teste aqui, ó, para a gente descer, né? Por quê? Porque o gap, ele é considerado um candle, né? Então, se a gente coloca um gap como um candle vermelho aqui, ó, a gente espera um movimento de correção, né? Aqui, 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 né? Algum gatilho dos 5 minutos que tiver mais ou menos nessa região, a gente vende, né? Podemos buscar o quê? Podemos buscar talvez, quem sabe, até essa região, fazer 50 maior, tá? Essa é a minha ideia nesse momento. Para ele pensar em compra aí nesse movimento, ele tem que ganhar, né, novamente as marcações, essas máximas que estão aqui, para tentar buscar a máxima aí, ganhar a máxima, busca essa máxima aqui, tá? Mas a princípio com essa negação do começo do dia aí, sei não. Ó, inclusive já tá descendo, né, safado? Já vai descendo e deixa a gente na mão. Boa noite, Juan. Boa noite. Na outra tela tá o 5 também, na menorzinha. Ah, bem pensado. Vou colocar o 15. Valeu. Beleza. Ele já foi lá pra baixo, voltou pra cima. Nós estamos testando o que aí, né? Possivelmente aqueles pontos de negação. Essa fibra aqui, ó. O tempo tá nessa fibra aí nesse momento, tá? Boa noite, pessoal do chat. Chegou agora. Mandando aquele boa noite. Só o seguinte, se parar eu vou tentar fazer uma venda. Tá, vender aí. Por quê? Por causa do meu 50%, né? Dessa região de 50%. Eu não comentei pra vocês que era o que eu esperava. Que era aquele teste de negação das regiões. Daquele ponto. Ele realmente foi lá, fez o teste para mim. Chegou nas regiões, tinha essas marcações, 50%, parou, né? Teste desse topinho aqui negado. Então, beleza, meu alvo, vou tentar fazer mais ou menos 50% desse candle. Mais ou menos nesse cat aqui, eu acho bem curto, tá? Vou deixar mais ou menos na metade do candle aí, 50% dele, tá? Aquela operação macro, né? 50%. Ô, Juan, se esse primeiro candle aí eleva acima do topinho aqui, aí já esquece venda. Já era ruim, né? Já Ah, era bem ruim. Mas assim, o fato era que a gente já realmente estava esperando, né? Que era bem escancarado aí que poderia dar uma boa venda, né? Por causa da região lá, aquela região de negação, né? Então, o que que a gente pode imaginar? Que ele realmente vai até, deixa eu ver qual foi que eu olhei, é uns 60, então pode ser que ele venha até ali, ó, nessa máxima desse candle aqui, ó, por quê, né, que eu digo isso? Já que ele veio de uma negação, ele pode estar fazendo esse 50% aqui, ó, né? Completando esse fractal aqui, ó, tá vendo que tem os pequenos aqui, ó, aí tentou, nega, testa, vem pra cá, ó, para fazer essa correção maior aqui, ó. Aí pode ser que ele venha até aqui para mim. Não pode ser de uma vez, né? Mas pode ser que seja também. Às vezes ele vai em beleza. ondinhas. Se ele tivesse talvez parado acima. Ah, cara, aí era. Acho que qualquer coisa que ele parasse aí era venda. Até aqui para mim era venda, ó. Essa linha aí era venda. Fibra, né? Já usou? Seguimos aí na operação. Deixamos aí um candle com rompimento. Pode dar pra gente continuidade, né? Observa só, meu alvo, né, é aqui, né? Então, eu posso ir tentando trabalhar meu preço, né? Para tentar chegar até lá. Então, zoom no minuto aqui. Olha o 15 provavelmente faz o quê, né? Pode ser que caia mais, né? Com quem de reversão aí, vermelho, né? 2 tá indo para onde? Tá indo testar a correção, né? Fazer o quê? O 50 dele, né? Tá vendo?
para quem sabe poder cair mais. Então, eu estou protegido um pouco acima dos 50% desse movimento e mais ou menos acima disso aqui, ó. Que é o meu parâmetro aí para possivelmente continuar na operação. Show de bola. Se ele para aí, eu vou colocar mais um. Testou 50%, parou abaixo. No 15 é um pullback, tá? A gente poderia colocar até aqui, ó, se bobear. Na mínima do 15, né? Para ver se a gente consegue chegar até lá. Porque já que aqui no 15 não existe, né? Ele faz um pullback, testa 50, né? Provavelmente busca a mínima, né? Mínima de quem? Pode ser do 15. Eu já tô no zero, tô protegido, né? Pode deixar essa operação, não. Graças a Deus, pegou. Tá vendo? Pullback no 15, né? Toma bastante cuidado com esse tipo de movimento aqui, ó. Tá vendo que muitas pessoas podem imaginar que isso aqui seja o candle de reversão que vai dar, né? Start, alguma compra decente, foda aí, mas não, né? Teste 50 para tentar ir mais. Quando é que possivelmente pode dar uma compra boa? Quando ele tentar testar os 50, vier para baixo, voltar ou quebrar alguma coisa nesse sentido assim. Aí a gente volta para onde? Normalmente esse movimento eu vou ver aqui, né? O 5, né? Aí eu provavelmente volto para 50, né? Porque aí eu vou tentar ganhar esses 50, que eu não perco a tendência de baixa até que ele ganhe, né? Os 50, porque senão ele vai ficar aqui, ó. Ele ganhou, testou, vem pro topo. Ganhou o topo, a gente busca novas máximas, né? Ou tem como colocar no 3 minutos só para dar uma olhada como ficou? Vamos que vamos. Só se for agora, meu amigo. Aí, ó. Ah, no 3 ficou bonito, hein? Entregou o Aí 3, né? ficou bom, né? Ajuda, Ficou. né? É, Tá vendo? Ele ajuda e esse movimento todo foi só um teste, e- né? Desse pavio pra cima aqui. exatamente. Evitaria uma possível compra, né? Sim, ajudaria muito, tá? E muito. A gente usa ali pra isso mesmo, tá? Não, beleza. Foi bom você Valeu. ter falado. Aí a gente não tem ele aqui na tela, mas é bom falar mesmo. Não, beleza. Agora vamos que vamos descendo pelo aí. Juan, se colocar de 15 aí, né? Tá É, eu 5? coloquei o de 15, é, para pelo menos um parâmetro macro, né? Porque senão se colocar o 3 aqui, nossa senhora, Mas tá vai o deixar o 5 aí povo agora. tudo doido. Rapaz, é verdade, aqui, né? Isso. Aí, valeu. Coloquei mais um, pessoal. Por quê? Porque, novamente, esse preço deu continuidade no 15, agora que eu vi, né? Mas não foi por causa disso que eu vendi, não. Foi por causa do teste aqui, ó. Tá? Mais uma vez, um pullback de baixo. Tá? No minuto dá pra ver, no 5 já não teve dúvida. Tá? O que que eu posso fazer? Eu posso fazer isso aqui, né? Lembra? Como é que eu levava a minha operação? Vamos ver se a gente consegue levar essa operação até lá no fundo. Tipo assim, cheio, né? Já que a gente tá confortável. Ou pelo menos até onde ela quiser me dar. Aí, aí a gente pode fazer uma aqui. Porque lá que é o meu alvo, né? Um deles, na verdade, né? Mas é o primeiro, digamos assim. No 240 deve estar mais embaixo ainda. É, mais ou menos na mínima aqui. E no diário, o diário, se a gente estiver falando talvez de uma consolidação, né? Que ele veio, foi, voltou, foi. Tá voltando pra cá, sei lá, de novo. Mais ou menos é aquelas regiões mesmo. O diário não resolveu muito. Mas os outros ficaram bonitos. Olha, me tirou pra descer, hein, rapaz. Agora eu vou tirar. Deixa aí. Primeiro alvo, tá bom. Boa noite. Boa noite. Peguei o pessoal de surpresa aí, só tá cheio, tá bom demais. Surpresa não.
Eu já tava já meio que estudando, né? Meio que esperando. Verdade. Tava só aguardando. Tava desconfiado já. Próximo, estamos bem próximo do alvo. Eu ainda posso estar fazendo pullback aqui no minuto. 50% lá de candle de continuidade, né? Normalmente são assim que acontece. A gente vê ele no menor. É como se fosse no 5, né? Por exemplo, do 5 por 15, né? Esse 2 aqui, ó. Eu fiz até uma aula recentemente sobre isso. Era mais ou menos neste momento aqui, ó. Né? Ou nesse movimento, não importa. A ideia é a mesma, né? Todos eles mostram o que pullback. Ou seja, esse aqui é a gente identifica um fractal, né? Maior em relação a esse, né? Que esse aqui é menor, né? A gente vê ele aqui, ó. O que eu tô vendo no 5 aqui, ó, nesse movimento, né, que eu coloquei aqui, ó, eu vi no 15, naquele momento, né, quando esse cano desceu. Ô, pessoal, coisa boa, bateu no... Pronto. Bateu no alvo, vamos esperar outras agora. Coisa linda. Pois é, a gente faz análise macro para isso, né? A gente conseguiu pegar uma boa operação, praticamente a operação do dia, né? Tem dia que ela demora, né? Igual a gente fez replay, foi ontem, né? Então demorou 60, sei lá, 2 horas quase, dar aquela operação macro. E agora já deu em 2 candles. O mercado dele é sacana. O candle do 15 fechou forte, fechou no alvo, ainda vermelho. Ô, Luan, me explica aí, porque eu entrei atrasado aqui, como que foi Uhum. essa venda sua aí, fazendo favor. Essa venda aqui foi o seguinte, ó, vou colocar no auxiliar aqui, tá? Abertura do preço, né, nessa região. Então, a gente fez ondas, né, ascendentes. A gente tentou fazer o quê? Rompimento nessa região. Rompemos de fato, né? Só que olha onde ele abriu. Abaixo do rompimento, fazendo uma negação. Logo, a gente trabalha o gap como se fosse um candle, né? Então, você puxa aqui, ó, como se fosse um candle, né? O gap como se fosse um candle. Tá vendo o paviozinho que ele fez aqui? Consegue identificar que o pavio foi certinho 50% do gap? Sim. Então, é exatamente isso que eu usei. Foi um teste de negação. E aí a gente consegue vender para quê? No caso, tá fazendo o que eu até imaginei. Para voltar 50%. Para quem sabe subir novamente, ou se ele ganha esse 50, ele busca fundo, né? Porque pelo que eu tô imaginando aí, ele também, além de tá negando, ele tá num processo de consolidação, né? Lateralização, na verdade. Grande, né? Então, ele pode voltar para cá? Pode, mas antes de fazer isso, ele tem que ganhar isso aqui para mim, né? Entendi. Aqui, a mínimo do 9 também. Porque aí ele retesta, né? Faz o pullback confirmando e desce daqui, provavelmente. Bacana. Fora isso, pode dar uma bela compra também, né? Fora isso, pode dar uma bela compra. Vou fio pra cá agora. Entendeu? Simplesinho, né? Sim, entendi. Mas assim, esse processo aí, na hora que você olha no 15 ali, aí você aguarda um sinalzinho ali no 1 ou já toma decisão de cara? Não, né? Você aguarda um sinal ali. Nesse caso aí, eu espero no 5, né? Porque o 5 ele vai lá para mim e me mostra. Aí o que que eu quis fazer nesse movimento? Na hora que o 1 veio, testou as regiões e fez o pullback de 50, né? Que a gente coloca uma FIBA que a gente consegue identificar certinho. Tá vendo que ele Certo. parou, né? Fez certinho o movimento, parou nos meus pontos de parada, diversas distorções aí que a gente tinha. Esse topo aqui, ó. Cadê? Esse topo negado aqui atrás, ó. Então, aí acabei vendendo. Vendendo até onde? Até 50% desse candle aqui, ó. Né? Porque aí eu conseguiria pegar aquele movimento. Fui a favor do contexto. Certo. Foi bem... Essa operação foi bem de boa. Bem de boa.
Aí, moçada, eu não posso ainda comprar, tá? Não posso. Isso ainda pode ser um pullback. É aquele negócio. Pode ser um pullback em região de alvo. Então tem que tomar bastante cuidado, viu? Porque é um duplo contexto, digamos assim. Quando ele não faz uma coisa nem outra. Ele ainda pode estar onde? Pode estar em processo de pullback aqui no 15 minutos ainda, tá vendo? A gente fala que, tipo assim, esse candle aqui, ó, é um candle que ele tinha uma predisposição a mostrar para mim uma coisa muito boa. Para ele não ser um pullback aqui. Ele tinha que fazer o quê? Sei lá, uma, uma negação muito boa, né? Porque se você vai traçando as ondas, tá vendo que ele não fez nada? Tipo, não mostrou nada pra mim. Só mostrou cor positiva. Mas ele não mostra nada além disso. Então, muito arriscado. Agora, vem aqui, volta. Ah, já é um movimento a se pensar. Por quê? Estou vindo de alvo. Então, aqui eu já posso estar começando o processo de volta da tendência de alta, né? Daquele contexto de alta lá do macro. A sacada desse negócio de trade tá nisso aí, da gente tentar identificar os momentos onde pode ser um pullback ou negação, igual um amigo até falou uma vez que estava tendo dificuldade nisso. A sacada tá nisso, porque se você consegue identificar que é um pullback, né? No caso, por exemplo, aqui, era um pullback de negação, você consegue aproveitar isso e entrar vendido, né? Mesma coisa aqui, ó, se você consegue identificar que isso aqui é um pullback, você consegue se aproveitar e acrescentar um contrato, porque ainda não deu alvo. Ou você já está no alvo querendo comprar, identifica que isso aqui é um pullback e você ainda não compra, né? Porque ainda não é a hora certa. E fizemos mais um movimento de baixo, mais uma perninha. Acabamos saindo no alvo, né? Se eu tivesse nessa operação, ele iria bater no alvo, né? Provavelmente já iria me assustar, eu iria proteger. Talvez um pouco acima aqui, ó, desse corpinho aqui, ó, desse candle aqui, ó. Deixa eu colocar. Ah, não vai dar pra colocar o contador de novo. Na próxima eu vou lembrar. Toda vez eu esqueço, deixa eu ver se vai dar. Ah, deu. Pronto. Acima do corpinho do candle 8, tá? Que aí, ó, daria espaço para ele testar, né? Aí depois eu colocaria aqui. Aí esse candle ia parar aqui. Talvez me protegeria, né? Deixaria esse andar. Deixaria aqui, vinha protegendo. Daria na operação até agora. Mas eu não tô pensando mais em vendas, tá? Quero pensar mais em compras. 60 fechou. O que que a gente pode estar fazendo? Tá vendo que é um movimento clássico, né? Tá vendo que ele parou acima do alvo? Então, o que que a gente pode estar fazendo? Quem sabe, né? Movimento de correção busca 50% da esquerda. Já que ele parou, né? Só que ele precisa me mostrar no 5 que ele quer fazer isso. Porque senão, né? Igual a gente comentou. Lateralização macro. Normalmente os 50% não é tão respeitado e vem pra cá. Ó, se ele fechar fazendo negação, eu vou tentar comprar, né? Por quê? Porque agora eu tô indo a favor daquele do 60, tá? Eu quero pegar tentar pegar aquele pullback, então vale, né? Vou fazer uma compra onde? Eu vou tentar fazer uma compra nessa linha vermelha aí, vamos ver se vai lá. Colocar um contrato nela. Ah, ai, caraca, hein? Coloca uma linha vermelha e outra aqui, ó. Colocar outra aqui, ó. Pra mim tentar pegar esse 50 aqui, ó. Ó, e foi nos dois, hein? Beleza. Que aí daria mais ou menos aqui, tá vendo? No lindo mosquito aqui, 50%. Ó, foi teste top aí. Stop aqui embaixo, distorção. Movo aqui na mini boom. Vamos ver se vai. Que lá vai ser meus 50, né? Então pode seguir lá. Essa já é uma boa operação também a favor da tendência de alta, né? Que é por causa dos 60. Foi um movimento violinado, ó. Ele violinou a mínima do 1, negou. Percebam lá nos 5 minutos, né, que ele veio, né? Fez o movimento. Testou essa mínima, né? Violinou ela, ó. Voltou, negou. Teste. Subir. Então, esse teste aqui, ó, é esse movimento aqui, ó. Proteção vai um pouco abaixo aqui, né? Vou deixar aqui abaixo da distorção para... Na verdade, eu vou sair.
vai sair, tá? Por causa do alvo aqui do 50, tá bom, tá? Vai sair. Melhor. Já tá no alvo. Agora a gente vai voltar aonde? 50. Teste. Pode ser que venha pra cá, né? Tá vendo? Ô, Juan, qual que é mais relevante? O 1 ou o 2 do 15, do ponto de parada? Os dois são relevantes. Os dois são relevantes. Mas o 1, ele vai te dar uma... Eu acredito que ele vai te dar uma segurança maior, porque ele é o primeiro gatilho, entendeu? Que reverteu. Então ele é um Beleza. pouco melhor, tá? Que aí o 2 tentou romper, ele não conseguiu também. Então, assim, ele tem uma relevância um pouco melhor mesmo do que o 2, tá? Se você pega ele, por exemplo, dá uma olhada no 1 minuto também, ó, você vai ver que ele é um topo bem mais íngreme, né? Tipo, um topo bem mais... Ó, topo. Um fundo bem mais, assim, caprichado, né? Que definiu todo o movimento aí. Aí depois que ganhou ele, aí tá vendo os pullbackzinhos respeitando, então, que eu acho que é bem forte. Beleza. Olha só o que que ele fez, safado sem vergonha. Testou lá pra subir mais. Juan, Daria pra vender no... Oi, falei. porque às vezes acontece desse candle 14 aí, acontecer de negar um fundo, e Uhum. aí tem operação que você não bate no 15, espera tipo uma É confirmação porque mais, depende e do... Depende, às vezes, dá da pra hora que ter. ele acontece, tá? Depende da hora que ele acontece. Por exemplo, se esse candle aqui, ele tivesse fechado... Quer ver, ó? Porque, na verdade, olha só. Quando eu bato no 15, eu tô pensando no quê? Entendeu? Eu tô pensando em pegar um pullback dos 60, né? Por quê? Porque o 60 fechou. Ou seja, então Uhum. se eu tô pegando um pullback do 60 é porque eu sei que ele fechou e ele, para fazer um movimento natural de onda, né? Para fazer como se fosse uma Fibonacci candle, né? Ele vindo da mínima, tá vendo que ele tá vindo da mínima? Essa região é basicamente uma região de mínima, né? Uhum. Ele tem espaço para mim ir até o alvo, tá? E outra coisa também, aí sim entra aqueles detalhes. Ele negou. Então isso me habilita a fazer uma operação, né? Também estou no alvo. Agora vai ter vezes, por exemplo, deixa eu ver aqui, em que ele vai negar, mas vai ser uma situação tipo isso aqui, ó. Ele às vezes vai fazer uma negação, mas vai fechar aqui, ó, por exemplo, né? Negando aqui e vai descer. Por quê? Porque provavelmente esse candle aqui, ó, ele tinha que subir mais. Porque tudo que for fazer, tudo que esse candle, por exemplo, esse 11 fosse fazer, ia ser isso aqui, ó. Ia ser isso aqui, ó. Ia ser pullback do 15. Ele não iria ter quebrado ainda. Ah, tá vendo? Tudo que o 11 fizesse seria pullback do 15. Aí, no caso, nesse tipo de casos, né? Seria melhor você esperar ele vir e depois vir um outro candle confirmando aqui, ó. Provavelmente. Aí vai ser a quebra de caixinha macro. Perfeito. Que aí você vai entrar. É meio Entendi. confuso, mas normalmente é quando acontece isso, porque às vezes é pullback no macro e a gente identifica como negação, ou às vezes é um candle de continuidade no macro, e às vezes a gente acha que é negação também. Então é mais Normalmente a seguro quando resposta tá nisso, tá? Uhum. É Dá uma mais seguro. olhadinha no macro sempre, porque às vezes a resposta tá lá, e às vezes a gente fica cego, pô, não vejo um 5, Entendi. tá bom? Tá Dá uma bom. olhadinha que você vai conseguir Ok. ver. Beleza. Eu vejo muito isso acontecer, às vezes dá um candle de continuidade no 15 e dá uma negação perfeita, assim, sem tirar nem pôr no 5, para bater forte, sabe? Só que a probabilidade ela ainda é de venda por causa do macro, né? E desce que é uma beleza, rapaz. Ou sobe, né? Vai que vai. Então é mais Nossa seguro senhora. esperar o 60 fechar e no região de alvo, mais alguns É funcionando. porque E boa nesse caso, noite. é porque nesse, boa noite, é porque nesse caso esse tipo de operação é quase um setup, né? Porque por a onda precisar, né, se movimentar e voltar lá para depois dar a venda, é quase como se fosse um setup, né? Porque aí a gente consegue conciliar com um bom padrão, né? Para a gente conseguir vir até aqui, entendeu? Então é quase como se fosse um setup, mas não é um setup, Uhum. mas é Entendi. quase como se fosse, Entendi. Beleza. que parece muito. Aí novamente estamos no alvo. Acabei saindo, né? Mas já tá subindo. Prefiro vendas, né? Por quê? Porque é uns 50%, né? Ele subiu um pouco mais deste, mas eu tenho esse daqui, né? Deixa eu... 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza. Ó,
Tá vendo? Vai acontecer a mesma coisa ali no 30, mais ou menos, tá? Do que o 60. Se ele tem que fazer um movimento de alta e ele precisa fazer correção, ele volta aonde? Até aqui, ó. Entendeu? Aí eu consigo me aproveitar de uma situação dessa para bater uma venda até lá, né? Fazer uma parcial ou sair mesmo até lá. Mas aí o que que eu preciso? Isso aqui me confirmar alguma coisa, tá? É isso que é o detalhe. Entendi. Deixa eu ver aqui. Vamos ver, né? O que que vai virar isso aqui. Mas pode acontecer isso daí, com certeza. Tá caminhando para isso. Porque aí o que que vai acontecer? Se ele vem, faz alguma coisa top aqui e me dá um sinal, ok, vendo a favor disso aqui, ó, né? Deixa o movimento macro. Mas eu não tô vindo de um grandão lá embaixo, né? Então o que que pode estar acontecendo aqui? Pode estar acontecendo a quebra de caixinha, se ele não ganhar. Entendeu? Que aí se ele não ganha, aí a gente faz uma quebra de caixinha micro e a gente começa a fazer ondas ascendentes a favor daquela tendência macro de alta. Entendeu? Mas agora, se aqui já cair, ó, perdeu aquele contexto. Mas pode fazer isso aqui também? Pode, né? Tem que estar ligado nisso daí. Olha, deu uma venda aí. Vamos tentar vender. Vamos lá. Tá vendo? Deu o que eu falei. Agora vamos voltar para cá. Vamos tentar vir para cá. Kendo Ariel, né, o nosso conhecido aí. Temos aí uma negação. Temos uma FIBO de 50%, tá? Neste movimento e a nosso setupzinho aí para a gente retornar até o movimento de compra. Deixa eu ver se eu calculei mal aqui. Vou colocar aqui, ó. 50, por quê? Porque é antes disso aqui, entendeu? Então eu posso ser um pouco mais conservador, né? E bater na parcial antes. Não tem problema. Já virou negação, né? Vou apagar a linha. Essa fibra aqui também já coloquei de lado. A aula de ontem, ela acabou que eu acho que não deu certo a gravação. Aí eu vou ver se eu pego essa aula mesmo aqui, já edito ela rapidinho. Já posto no canal, porque eu não quero deixar hoje sem vídeo no canal, não. Juan, Oi. esse candle 3 aí do 30 minutos, ele não rompeu o 2 e ficou abaixo dos 50%, né? Isso também ajudou nessa venda aí dos 5 Sim, minutos? sim, ajuda sim. Na verdade, isso aí, ó, é uma coisa interessante a se falar. Por quê? Porque se ele, no caso aqui a gente tá falando de 50%, nós vamos falar dos 50 primeiro, igual você comentou. Se ele não ganha os 50, a gente tem uma grande probabilidade do movimento ser esse aqui, ó. Tá? Eu não tô falando que ele vai ser, mas ele tem uma grande probabilidade, tá? Porque ele ainda pode parar aqui e depois subir, tá? Mas a grande probabilidade é dele fazer esse movimento aqui. Agora, se ele ganha os 50, a maior probabilidade é dele fazer o mesmo movimento. Mas a maior probabilidade é dele parar para fazer esse aqui. Então, mesmo se Entendeu? ele Então, ganhar 50, ele ainda vai. em ambos você consegue fazer esse tipo de operação de venda, tá? Ambos conseguem. Entendi. Só que a cabecinha tem que estar um pouco mais antenada nesse movimento aqui, ó, tá? Uhum. Entendi. Aí no micro eu preciso esperar o quê? Ele parar. Porque se ele não para no micro, ele não quebra, né? Esse que é o X da questão. Porque ele precisa parar. Se ele não para, tá vendo? Passa direto. E se Então, passar esse direto, ele vai tentar romper fundo. 18, tendo 18 aí no 5 minutos foi o sinal, então. O Ariel Ela começa assustou um a... pouquinho, né? Ela assustou um pouquinho. Mas já dava pra vender nesse esquema aqui, ó. No 19 já dava pra vender, tá? Mas o 19 não subiu, também só confirmou. Que ele testou um 50 aqui, né? Talvez aqui. Tem como você jogar uma linha na máxima do 16 aí, fazendo um favor? Tem sim. Só pra ver se o 19 ficou abaixo dele. Ficou não, né? Não, não ficou. Não ficou não. Mas assim, esse 19, ô, Matheus, eu tinha que romper o topo, tá? Porque ele foi nos 50%, né? Sim, aqui ele já tinha que dar linha, né? Pra Eu me testar confundo e muito conseguir. confundo nessa quebra, porque eu fiz os backtest, eu Uhum. vi que tem muitas vezes, costuma, às vezes, por exemplo, do 20 para cima e às vezes não, sabe? Aí tanto que me Sim, confunde um pouco essa parte. sim, é uma verdade. Só que nesse caso, ele tinha o que ele tinha que fazer, né?
Provavelmente a minha parcial, acho que ela deveria já ter sido feita aqui, ó, tá? Porque não é à toa que esse preço tentou subir, porque ele já sentiu uns 50% aqui. Qual que era ele? Provavelmente esse aqui, ó. Desse gatilho, tá? Tá vendo que no minuto ele Uhum. existe? Então, provavelmente minha parcial já tinha que ter sido feita aqui, ó, porque esse aqui talvez poderia ter subido. Tá vendo? Eu Agora vi aqui, olha assim, no minuto que eu ele não subiu, né? Ó, fiz, 2, fez tipo um 3. topo duplo aí, né? Topo duplo. Eu me Exatamente. confundo muito nisso. Eu procurei assim, o backtest, tentar entender se tinha algum outro gráfico que me desse uma resposta, sabe? Mas eu tô meio Sim. perdido ainda nessa questão dessa quebra, assim, confunde um pouco. Mas Não. tá bom. É meio complicado mesmo. Normalmente é questão de não romper o topo, às vezes não rompe o gatilho, né? Uhum. Normalmente são essas coisas assim. O problema da quebra é que às vezes a gente usa ela na hora errada, entendeu? A gente tem que tentar usar ela a favor do contexto, no caso, né? Por exemplo, se Do eu tô macro, aqui, né? se eu tô aqui com 50 na mão, né? Buscando a correção, aí eu uso muito bem ela, entendeu? Eu uso ela muito a favor dos meus trades. Porque ela não é difícil de entender. É super simples, né? A teoria dela. Se Uhum. o candle testa 50, tem que romper topo. Por quê? Porque se ele não rompe topo, né? Ele vem aqui no 50. Se ele não rompe topo, o que que ele faz? Ou o topo mais baixo, ou o topo duplo, né? Não dá continuidade de uma tendência que seria romper, testar e ir. Pô, é muito simples, né? Na prática, né? Se falar sobre esse assunto. Uhum. Mas é simplesmente isso. O problema dela é que ela é simples, mas ela vai ser muito bem aventurada na hora certa. Quer ver? Eu Eu acho que no mostro um 60 para contexto, né, na vocês. região, realmente, né? Tá vendo? Olha só que legal. Se você tem a aptidão de usar a quebra de caixinha neste movimento aqui, ó, tá vendo? Pode ser qualquer uma. Tipo, às vezes a pessoa nem sabe tanto de quebra de caixinha em relação a onde que tinha que romper, o que tinha que romper, não sabe nem muito. Mas ela entende que aqui é a região de venda dela e ela precisa de algum sinal, seja ele qual for, para ela vender. E aí ela usa, sei lá, uma quebra ali, quebrou. Vendeu, pô. Ganhou pra Não, caraca, né? sim. Eu acho que o Gus falou, acho que a resposta maior realmente pode ser na região. É a Tem região, o não alvo ali adianta. que ele está, né? Sem dúvida, sem dúvida. Porque quebra tem para todo lugar, entendeu? Vai chegar aquele Isso. momento que a pessoa vai falar assim pra você, Morro, mas ali não quebrou, por exemplo, deixa eu ver aqui. Pior que aqui não aconteceu nenhuma coisa. Por exemplo, aqui, ó, uma quebra meio fora da realidade aqui, mas pode ser que sirva de exemplo. Ah, mas esse candle aqui não quebrou? O 12 não tinha interrompido fundo? Ele não rompeu, Isso. né? Na teoria, esse aqui tinha que subir. Mas por que que o 13 desceu? Porque ele tava vindo de pullback, né? Tá vendo aqui, ó? É um pullback macro. É do 15. Tá vendo? Aqui, ó. Então, a expectativa do candle do 15, ela rompe fundo. Então, que diabos eu vou pensar em compra aqui no 13? Não existe compra nele ainda. Uhum. Como é que eu faço uma compra aqui? É igual eu comentei com vocês. Se eu tô vindo de um pullback de 15 minutos, o que que é a minha resposta? O que que eu tenho que esperar no 5? O que aconteceu de fato aqui? Tá vendo que ele tentou romper? E tá vendo o que que esse candle fez? Devolveu, Aí né? é outra coisa, entendeu? Aí é outra coisa, porque eu já fiz o movimento aqui, ó. Eu já fiz o movimento do macro e falhei. Aí, pô, conte comigo. É isso que eu quero que vocês entendam. Agora, se eu tô aqui, falhei, mas eu já tô pensando em compra aqui, tá errado. Porque o movimento aqui ainda não foi concluído, né? Não foi concluído. Aí você tem que esperar um pouco mais. Vai chegar um momento que o 13 vai subir? Vai, mas vai chegar um momento que também não vai, né? Então entra Entendi. aquela leitura meio que inconsistente, que vai ter os dias que você vai ganhar e vai ter dia que você vai perder, né? É a mesma coisa da média móvel, vai ter dia que você vai ganhar e vai ter dia que você vai perder. E tendo essa leitura, você nunca vai para frente, né? É. Então dá uma olhadinha nisso daí pra gente, que você vai entender. Normalmente a Eu vi leitura tá uma. relacionada Eu ao vi macro, a. sempre, velho. Cara, sempre. É. Hoje eu revi a aula do backtest lá, que eu tava fazendo muito backtest, mas gravava, só que eu tava pegando todas as regiões, é por isso que eu fiquei confuso, Aí, ó, sabe? Tinha então hora que dava, tinha uma hora que subia e tinha hora que não subia. Aí hoje eu Uhum. revi aquela aula sua, eu vi relação ao ponto. Então, assim, tentar marcar o ponto melhor, que é o Melhor foco ponto. nele, porque acontece muito do dia que tem um que hora sobe e tem hora que não sobe. Aí pode ser Sim. relação, questão desse ponto. Exatamente, vai pelo gráfico macro, né? Coloca o macro na tela e vê Isso. aquele ponto que começou a descer. Pá!
Aí você vai lá no 5 e fala, caraca, mano, não é que era uma quebra de caixinha? Pô, mas é uma quebra de caixinha que acontece em qualquer lugar, mas lá dá top. Que isso? Como assim? É. É por causa da região, por causa do ponto, por causa daquela cerejinha do bolo ali que não te contaram que era ali que você tinha que operar. É lá que Hoje eu fica bom. vou rever a aula hoje, vou fazer os backtest assim. Eu tava fazendo do gráfico até meio-dia, mas assim, pegava todas questão de quebra, sabe? Aí eu te Aí falei, eu não fiquei meio presta. doido por causa Não disso. presta, não. Não presta, não. É a mesma É. coisa você. É a mesma coisa você fazer backtest, por exemplo. Vamos supor que você é o cara que opera a média móvel. Você vai começar a fazer isso aqui, ó. A média está subindo. Aí você vai fazer backtest isso aqui, ó. Ah, mas por que que deu compra? Ah, mas por que que deu compra? Ah, mas por que que deu compra? E não dá, velho. Você sabe que não dá. Entendeu? Eu Você tava sabe que fazendo não é isso. assim. Tá vendo? Todo ponto que batia, você ia buscar por que que tinha dado compra. Não é Por que assim. que um deu, o outro não deu? Aí é óbvio que ia ter um que, sei lá, ia fazer isso aqui, ó. É. Né? Sei lá. Aí você ficava doido, velho. Fica doido. Porque você tá usando a ferramenta na hora errada. Né? Então, Ferramentas a gente tem que usar na hora certa. é a tal da paciência mesmo. É, cara, porque você tem Esperar uma ferramenta chegar. de muito poder nas mãos, né? Que é as quebras, né? Que é sei lá, aquele time perfeito, né? Que seria a quebra. Só que a pessoa às vezes não sabe usar, ela se fantasia naquele negócio, vê que é realmente uma resposta, só que, né? Como se diz, dá a ferramenta na mão do, do iniciante, do amador, né? Pode ser tão simples quanto for, mas mesmo assim não resolve, porque ele não tem experiência de mexer. Verdade. Beleza, vamos lá, vamos continuar aqui com o nosso episódio aqui. Vamos lá, aqui, ó. 60 vai fechar agora e vou mostrar para vocês aqui, já aproveitando. Mesma coisa, pessoal, aqui, ó. Se eu tô com o movimento aqui do 60 fechado, ver como é que o 24 vai fechar antes, né? A gente fala besteira. Fechou, pronto, aqui, ó. Vamos lá, de novo. Se o movimento 60 está fechado, a gente crê que qual que é o movimento padrão, né? Mais mínima. Para quê? Tentar descer de novo, né? Então, aí eu já começo a entender, putz, essa negação pode ser o sinal para mim tentar fazer um trade no mínimo até aqui, pelo menos, né? A princípio, porque... A gaveta, ela, bicho, foi rápido demais, não deu tempo aqui ao Deixa eu dedo. botar aqui. Porque eu não posso, tipo assim, contar com Mas o não ovo da galinha, né? Não posso contar com isso, não. Então ele pode vir somente até aqui primeiro, nessa fibra, para depois tentar completar uma maior. Então, isso já pode estar me indicando uma possibilidade de compra. Uma negação. Vou tentar fazer essa compra. Coloco meu stop aqui embaixo. E o alvo aqui, ó. Por quê? Porque eu estou novamente balizando no macro. Estou no momento certo para me pensar num possível movimento aí de alta. Deixa eu ver o 15, como que fechou. Aí quando, por exemplo, candles, como que eu posso dizer? Candles de macro, né, fecham, a gente tem que ter muita atenção neles, tá? Porque quando os grandões fecham, a gente tem que ter mais cautela, porque os pullbacks podem ser maiores, né? As operações, elas podem ser mais, assim, com maior volatilidade, então O tem que tomar teste mais também cuidado. pode ser maior, O né? teste é A gente maior. confunde às vezes um teste, tipo assim, como se fosse igual 5, né? Na verdade, um teste é mais longo. Exatamente, tá vendo? Igual O que a esse aí, no gente caso, tem aí poderia ser um agora. teste para continuar caindo, né? Pode cair, então aqui, ó, tá no 50. Pronto. Já sai da operação se você quiser, não tem Juan, problema. Oi. Esse padrão que aconteceu agora aí, parecido com o que você já tinha explicado aí mais cedo um Isso. pouco. Fechou o 60 e o 24 negou, o 23, né? Isso. Aí você entrou no 25. Acontece Sim. com muita frequência esse 25 violinar aqui, estopar o 24 aqui, esse fundo 23 e 24, nesse tipo de operação, nesse tipo de entrada? Acontece, pode acontecer, só que assim, você tem que estar sempre em mente que existe uma possibilidade de compra, né? Vai acontecer dele te violinar? Pode ser que sim, às vezes vai acontecer, tá? E o que eu falo para você é o seguinte, nem sempre a gente vai estar em todas, né? O importante talvez a gente talvez com o stop calibrado, né? E se possível, toma o stop
e às vezes ele nega, faz isso aqui, ó, e você entra de novo, entendeu? Entendi. Aí você vai ter um stop curto, né? Porque a violinada a gente às vezes não prevê com tanta, né, firmeza assim que vai ou não vai. Uhum. Mas pelo menos você toma curto e caso ele venha, faça uma quebra assim, ó. Importante é Que que tá esse certo, Kendo né? poderia Dentro de do fato fazer contexto. isso aqui, né? Ele poderia violinar, Uhum. né? Aí Uhum. depois eu vendaria no próximo. Certo. É isso que a gente tenta fazer. Porque aí a gente pelo menos tem um stop curto e olha só, stop daqui até aqui, alvo daqui até aqui. Bem maior, né? Sim, Essa que é a ideia, tá? perfeito. Correto. Olha, voltou bem, tá? O bichão voltou, mas voltou forte. Aí simplesmente eu tô aonde? Tô nos 50%. Então o que que eu tenho que esperar? Novamente uma coisinha legal para me vender. Não posso sair vendendo aí. Aí lá no 60, o que que ele fez? De fato, foi o que a gente acabou de falar. Ó. Movimento de alvo. Inclusive, ele até parou no primeiro aqui também, ó, novamente. Ele parou nesse. Esse aqui tinha parado nesse, né? Subiu. Esse aqui, no caso, parou nesse e esse tá subindo. Identifique ele no minuto, tá vendo que ele tentou fazer um pullback de alta, né? É um movimento de pullback que a gente vê aqui, ó. Vem. No caso, a gente não tem um ponto de parada no 5, né? Mas nós temos as marcações, né? Faz pullback em marcação? Às vezes faz, tá? Não é aquele pullback que eu gosto, não, mas ele faz, é importante estar observando isso também. Meus amigos, vou fazer só mais uma operação, porque aí eu preciso editar esse vídeo para me postar, senão eu não consigo, tá? Então eu vou ver se eu consigo fazer com vocês aí talvez mais uma. Aí vocês me desculpem, eu tenho que terminar hoje mais cedo. Ô, Rô, você falou que vai liberar a sala hoje ainda? Já Não, é porque consegue? eu consigo sim. Vou editar rapidinho aqui, vou fazer coisa Beleza. rápida aqui, fazer um milagre aqui e vou tentar, tipo, postar ela hoje já, porque eu não quero ficar sem aula lá hoje, não. Não, fechou. A aulinha A ficou de top, viu? ontem era pra postar hoje, né? Mas não deu certo, aí Uhum. tu tem que correr atrás dessa aqui agora pra postar hoje. Não, mas essa aula ficou top, cara. Ela tá. Os alvos, a questão dos alvos hoje, acho que ela ficou bem clara, né? Ela ficou bem específica. Né? Não, beleza. Ficou bacana. Agora, meus amigos, o que vocês acham do 28? Aí que dá uma dúvida, ó. O 9 de 15 minutos, ele deu o alvo no 6 lá em cima e rompeu o 7. Certo. Aí ele pode estar vindo para testar o rompimento do 7, ou ele pode já deu o alvo no 6 e tá indo embora. O 9 seria um pullback. Tem essas visões. Eu vou te fazer uma pergunta. Para você, tipo assim, descartar a hipótese do 7 ser um pullback, o que o 27 tinha que ter feito? Na sua opinião. Para descartar se fosse um Se, pullback, por exemplo, um pullback, assim, ó, o que eu tô enxergando aqui, ó? O que esse candle tinha que ter feito para ele não ser isso aqui, por exemplo? o que ele tinha feito é o que ele fez, ele devolveu, hein? Mas você acha que esse movimento que o 27 fez já é suficiente para ele negar um movimento de, por exemplo, de um 15 minutos assim? Por que eu digo isso? Para mim, entendi. Que é o seguinte, olha só, quando você está trabalhando assim, é igual você tá pensando assim, provavelmente você tá com a cabeça aqui, né? Isso. Né? Só que tem o seguinte, pela questão dos movimentos, né, continuidade, negação, pullback, a gente tem que pensar assim, ó, se o 27, ele representasse para mim um movimento de negação, no mínimo, tá? No mínimo ele tinha que estar aqui embaixo ou aqui embaixo, para mim não pensar em pullback de compra, tá? Porque quando a gente fala em pullback de compra, a gente tem que pensar na probabilidade da compra, obviamente. E qual é ela? É esse movimento aqui, ó. Entendeu? É como se fosse assim, ó. Vamos supor que, ó, que eu venho e pego essa fibra e coloco ela aqui para você, ó. Aqui, ó. No candle do 15. Aí eu te pergunto assim, ó. O 9 é uma negação de baixa, né? Uma negação de fundo do 5, certo? Aqui, né? Do 5. Certo. Então, o que o 27 tinha que ter feito
para esse candle 9 não ser uma negação. Ele tinha que ter no mínimo fechado talvez aqui embaixo, né? Para tentar vir para o fundo, né? E ele fez isso? Entendi. Não fez, né? Então, o que que acontece? Quando a gente não tem um movimento fazendo o que a gente prevê, que é, no caso, o 27, eu penso no quê? Na compra. Entendeu? Agora, se esse candle aqui viesse ou rompesse ou voltasse para baixo daqui, ó, aí sim, Matheus. Por quê? Porque tudo isso aqui, para mim, ó, ia ser uma, né, como eu dizia antigamente, que era uma proteção de preço. O que que é proteção de preço? Ia virar um quê? Um pavio num gráfico maior, né, de violinada na região, né, de pullback, né, porque você percebe que aqui foi um rompimento. Então, este Sim. movimento que está aqui em cima seria um pavio no macro. E o que que ele ia fazer? Desceria no macro de novo, né? Mas esse 27 mostra para mim que ele não quer descer. Novamente entrando neste contexto aqui, ó, de negação. Aí que tá a diferença deste padrão para esse padrão. Essa aqui é a diferença. Vamos tentar fazer uma compra aqui. Meu primeiro stop vai ficar um pouco caro aí, mas eu vou deixar meu stop abaixo de onde? Aqui, ó. Um pouco abaixo daqui. Porque além disso, ele ficou acima, né, do nosso ponto de negação. Então a minha distorção é aqui, coloca um pouco abaixo e é isso. Entendi. Minha É porque parcial é no caso no longa? 15, Não. eu achei que o 9 tinha dado o alvo no 6 lá do 15, entendeu? E Mas ficado aí o que que abaixo acontece? do level do 4 e o 5. Exatamente. Só que aí, para você considerar este movimento aqui, ó. A negação do 5 tem que ser melhor. Eita. Exatamente. Você entendeu o recado aí? Exatamente. Porque já que ele porque vamos supor que eu queira vender. Você percebe que a venda ela aconteceu no 27 ou no 26, né? Daria nos dois. A venda tinha que ter acontecido nesses dois, né? É porque às vezes o 15 ele tá um pouco atrasado. Por ele ser maior, ele às vezes fica um pouco atrasado. É normal acontecer isso, né? Mas a resposta já foi dada no 27, ele não desceu. Né? Não negou para a mínima do 26, não voltou para baixo do 13, não negou novamente essa mínima desse candle aqui. Então, ele já mostrou para você que ele não quer descer. Então, Entendi. esse contexto não existe mais. Ele não existe. Por quê? Porque ele pode até existir no papel aí, né? Claramente, ele é um 50%. Só que quando acontece esse tipo de padrão, é porque a gente tem duas probabilidades também. Que é a probabilidade desse movimento de pullback e da negação. Só que o que me confirmou que a da negação ficou mais top, mais certeira? O 27, não ter caído. Porque ele fez pullback, tentou cair, não caiu. É loucura pura, mas é isso aí. Se Eu subiu é tinha porque a tomado gente um tá stop. certo. Entendi. Se subiu é porque a gente tá Juan. certo. Né? Então, querendo ou não, essa é a leitura que eu vejo assim, mais ou menos. Oi. Desculpa a ignorância aí, eu quero saber por que que se não deu venda no 28 e até aqui mais ou menos no 50% do 9 do 15 minutos, considerando aquela outra operação. Por que que... Não, fala de novo, pergunta de novo. Por que que não deu venda no 28 até mais ou menos 50% desse candle 9 Tá, do 15 entendi. minutos, Porque a venda, ela foi no antes da 27, compra? entendeu? É porque, igual eu falei, às vezes no 15 ele tá um pouco atrasado, né? Porque essa venda ela já aconteceu no 27. Tá vendo que o 27 não, já deveria ter caído e não caiu? Porque é o seguinte, você só tá observando isso aqui, ó. Tá? Mas nesse caso, eu não tenho só pullback aqui, ó. Eu tenho uma negação de rompimento. Então, existe essa diferença. Entendeu? Existe essa pequena diferençazinha aí. Lá naquele momento eu só tinha pullback. É diferente. Quando é pullback é mais fácil, porque a probabilidade ainda assim é de romper fundo. Aqui não é romper fundo, não. Aqui eu tenho duas probabilidades. Ou eu vou pela negação, ou eu vou pelo pullback. É o pullback de baixo, né? Esse aí. Entendeu? Eu vou numa das duas. Então eu necessariamente preciso que uma seja excluída. Porque não existe eu bater venda aqui e falar, isso aqui vai continuar descendo porque é 50%. Não. Que é também a negação. Eu tenho que estar ligado nisso. E foi por causa disso que eu não vendi no 28, porque o 27 já não desceu. Entendeu? Nas outras todas as situações, esse tipo de trade, como você comentou, aí deu certo. Mas é porque tudo antes era pullback. Aqui já é uma negação. Entendi. Entendeu? Entendi. Aí, quando tem essas duas probabilidades, é que fica
fica mais chatinho, entendeu? O nível é mais arte. É porque aí, tipo, a gente tem que estar muito ligado em obrigações dos candles mesmo. Para ou confirma ou desconfirmam, né? Ou aprova uma operação ou não. Isso aí fica nesses critérios aí que vão sendo, né? Mas como que Sendo a região é feitos. importante, né? Sim, aqui tá vendo, ele não devolveu a negação. É claramente, é visual, né? A gente não precisa nem entrar tanto em critério né, de fechamento e tudo mais. Você vê que se você trabalha em ondas, né? Você observa que ele fez a onda, voltou para dentro e não ganhou de volta. Certo? Isso aqui é quebra de caixinha. O fato dele não ter voltado é uma quebra de caixinha, porque ele ele inicia um processo de tendência de alta em vista dessa negação. Certo? Agora olha só se ele tivesse feito isso aqui, ó. Descido um tiquinho. Aí não. Aí poderíamos estar dando continuidade a esta fibra, né? Do movimento de baixa mesmo. Esse que é o problema das quebras de caixinha. Elas confundem um pouquinho a gente. Um pouquinho muito, né? Agora novamente, ó. Vamos lá. Tem fibra aqui de novo? Tem. Ih, acho que eu travei ela no imã. Deixa eu fazer o... Você travou ela lá em cima lá, ó. Você tinha travado ela naquela. Quando parece aquela O grade lá em problema é que eu não cima, tô vendo cadeado. aquela Esse porcaria. cadeado Tava lá em em cima do cima. negócio do zoom. Tem um Do zoom tava cadeadinho em lá em cima cima. aqui. Peste. O negócio não presta não, esse negócio. Tá bom, né? Se não fosse o zoom, eu não ia estar aqui. Não pode reclamar, não. Estamos em topo, né? Por isso que eu tô enforcado. Mais ou menos essa fibra aí. Só que essa fibra tá meio tortinha, né? Mas tá em região de correção, novamente. Beleza. Vocês podem ter muito assim, façam backtest de movimentos de negação, tá? Igual esse aqui, ó. Tá vendo? Normalmente quando faz os ombros, cabeça, ombro, normalmente acho que é o que mais o pessoal erra. Que é as quebras de caixinha em movimentações assim, ó, desse nível assim. Ó. Tá vendo que, por exemplo, você pegar um movimento de pullback desse claro e óbvio é mais fácil? Agora olha só como é que bagunçou a cabeça de vocês entre pullback e negação. Agora um candlezinho já tirou, né? O coelho da cartola. Entendeu? Agora olha só a diferença. Tá vendo que é um movimento de negação novamente? Se eu quiser fazer uma venda aqui, vou colocar um stop cara aqui, mas é só para, né, exemplificar. Hein? Eu posso fazer com parcial aqui. Vou tentar fazer aqui nesse 50 aqui, ó. Que olha a diferença, pessoal. Olha a diferença do movimento que tá vindo de uma máxima para buscar um pullback. Olha a diferença. E agora, se chegar aqui, o que você acha que eu vou fazer? Vou comprar. Por quê? Porque é pullback, não tem negação ainda. Agora, se ele vier e travar aqui, ó, entra no mesmo critério dessa merda aqui, ó. Mesma coisa. Aí vocês vão ter que quebrar a cabeça de novo para identificar a quebra. Mas quando é pullback, é fácil, é mais fácil. Bem mais. É quando nega e ferrou, aí começa. Porque às vezes é negação, às vezes é pullback, às vezes é isso, às vezes é aquilo. Aí entra naquela doideira. Mas um bendito candle mostra, identifica pra gente isso aí. Vamos ver se a gente faz essa operação aí e finaliza. Vou sair com os dois aqui, porque essa operação aqui ela é uma operação de alvo, né? Eu não tenho interesse mais em ficar nela a partir do momento que ela já me dá um alvo de 50, né? Porque daqui ela também pode subir. Então, já realiza e já era. Se for dar o stop também, tá bom. Opa. Aí. Show. Tá vendo? E se respeitar aí, pode ser que dê uma compra. Beleza, meus amigos? Então, Maravilha. ficamos assim. Então, bom descanso pra vocês. Até amanhã. Bola. Obrigado. Valeu. Essa aula Valeu, ainda cara. hoje, beleza? Parabéns, Zé.